Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje vou falar sobre o livro que eu li recentemente, que eu achei muito interessante. A Construção da Maldade, de Roberto Motta. Esse livro, ele fala sobre a segurança pública no Brasil, atualmente. A que ponto chegamos? Toda essa estrutura desmantelada na segurança pública. Ele relata casos aqui assim muito triste, que deixa as pessoas com certeza muito indignada com toda essa nossa realidade na segurança pública. A segurança pública em todo o seu nível, em todas as suas instituições que cuida, elas estão passando por um momento de verdadeiro caos, com a bandidagem cada vez mais se avolumando, tomando conta das cidades, tomando conta das periferias, o tráfico, milícia, que aliás a milícia, no início, quando começou essa coisa, por incrível que pareça, mas ela teve o apoio do próprio governo, do próprio Estado, com a desculpa de que as milícias iam ajudar o Estado a combater o tráfico. E acabou nessa monstruosidade que está aí, aterrorizando a população, aterrorizando os comerciantes, com essa barbárie e super armados. Na realidade, o tráfico e essas milícias, basicamente, elas estão tão ou mais armadas do que a própria polícia, do que a própria segurança pública. Aqui atrás, ele faz um pequeno resumo do que ele vai dizer nessa obra, que, como vocês veem, não é volumosa, é um livro fácil de ler, muito acessível, e tem acho que 220 páginas. Eu vou ler um pedacinho do que ele diz aqui, para vocês terem uma noção melhor do que ele está falando, do que ele vai falar no livro. Os altos índices de criminalidade do Brasil podem ser explicados de formas complicadas ou simples, mas as explicações geralmente não apontam soluções viáveis. Isso porque muitos especialistas em segurança defendem ideias tão absurdas que focam em reduzir o poder da polícia, promovendo a insegurança jurídica de quem combate o crime. No fundo, todo brasileiro vive com perguntas que nunca são respondidas. Os responsáveis pelas leis e pela justiça realmente querem o bem-estar geral ou eles próprios ganham com o caos? Porque o combate ao crime não é prioridade dos políticos. O criminoso é mesmo um pobre coitado? Essas são apenas algumas das questões. Nessa obra, Roberto Motta explora as origens sociais, econômicas e jurídicas da crise, com a autoridade de quem cuidou da transição da segurança pública no Rio de Janeiro. O que você tem em mãos é uma obra que identifica os problemas, investiga as causas e aponta os caminhos a serem percorridos para vivermos em um país com menos crimes. Tem uma posição dele aqui que eu não concordo, quando ele diz que a violência no Brasil atualmente ela tem origem na esquerda da política da esquerda brasileira. É claro que ele foi infeliz nessa colocação, né? Absolutamente nada a ver. Ele conta alguns casos reais, como eu já citei, de
completa indignação para qualquer pessoa que lê essas histórias. Ele conta um caso que eu acho assim, interessante, vou falar aqui, sobre uma reportagem feita no Fantástico da Rede Globo com o Dr. Drauzio Varella, aquele médico muito conhecido. Ele fez uma reportagem falando sobre os nossos presídios, o caos que existe no nosso presídio, que é uma verdadeira escola do crime. Ele entrevistou um preso e esse preso relatou a sua vida ali, né, de dificuldade, de sofrimento, em meio àquela situação de verdadeiro horror. Ele falou que não tinha roupa, não tinha calçado, não tinha pasta de dente, não tinha as coisas mínimas para viver com uma certa dignidade ali. É claro que o Estado fornecia a comida, né, o café, o almoço, a janta, coisas que muitos trabalhadores aqui fora não têm, né? Mas vivia uma situação bem difícil. No final da reportagem, ele acabou chorando, né? E o Dr. Drauzio Varella também ficou muito emocionado e derramou algumas lágrimas também, contando essa tragédia presidiário, essa relação, né? Esse caos que existe nos nossos presídios brasileiros. Depois da reportagem, alguns dias depois, esse prisioneiro, esse preso, foi agraciado com vários presentes, né, que recebeu da população, de quem viu essa reportagem, com camisa, calçado, roupa de forma geral, pasta de dente que ele nem tinha, escova, desodorante, enfim, coisas mínimas. E ele ficou muito feliz, muito contente, né, com essa iniciativa vindo das pessoas que assistiram, né, aquela reportagem. Depois disso, um outro jornalista de uma outra emissora de televisão, aqui no livro não diz, né, quem é esse jornalista e quem é essa emissora de televisão, mas foi feita uma outra reportagem em cima do mesmo caso, mas perguntando por que ele estava ali, qual é o crime dele, o que ele cometeu. E o crime dele é que ele tinha estrupado e matado uma criança de 10 anos. Matou, estrupou e enterrou no terreno baldio, perto da sua casa e da casa dos familiares dessa criança. As famílias, diante do sumiço dessa criança, claro, entraram em desespero, 2, 3 dias, 4 dias. Depois, esse indivíduo, ele teve a coragem, a audácia de dizer para esses familiares que ele tinha visto uma coisa estranha naquele terreno baldio e que tinha muito cachorro lá futucando lá, fuçando. A família foi lá e encontrou o corpo dessa criança. Quer dizer, ele destruiu uma vida inocente de uma criança e destruiu uma família inteira. É por isso, gente, que nos presídios as pessoas estão lá, a grande maioria, é porque cometeram alguma coisa ruim, é porque cometeram algum crime, é porque cometeram estupros. A grande maioria, tem inocente pessoas que cometeram roubo de galinha? Tem. Pela morosidade da justiça estão lá ainda.
mas a grande maioria são verdadeiros assassinos, são verdadeiros psicopatas, são verdadeiros loucos que não devem estar livres na sociedade. Isso, evidentemente, não justifica a situação de caos que está aos nossos presídios, que viraram verdadeiras escolas do crime. Então, eu acho que as pessoas parecem que pararam de pensar. Nós, sociedade, paramos de pensar, paramos de nos indignar, paramos de perguntar o porquê que ele está ali, né? Simplesmente vira reportagem, né? Encher aquela criatura de presente sem saber o porquê que ele estava ali. Ver como é que chegou a mente das pessoas. A mídia, a internet, elas parecem agora pensam pelas pessoas. As pessoas pararam de se indignar, pararam de perguntar, pararam de analisar o porquê das coisas. Isso é muito perigoso e muito triste. Ele fala aqui das soluções, pelo menos a tentativa de soluções desses problemas, desse problema da insegurança, da violência que chegou a esse ponto no nosso país. E eu concordo perfeitamente com ele. É preciso uma reforma no Código Penal. Nosso Código Penal é do século passado, lá do início do século, tem mais quase 200 anos, está totalmente desatualizado para a nossa realidade. É preciso uma reforma no Código de Processo Penal. É preciso a construção de mais presídios por este país para abrigar essa quantidade de criminosos letais e perigosos. É preciso que a polícia ela seja melhor paga. Não só a polícia militar, como a civil, a polícia federal, seja melhor paga. Eles tenham dignidade, estão na rua, colocando a sua vida em risco para proteger a população de tantos marginais que estão aí. E ter um salário de miséria, isso não ajuda absolutamente nada no combate ao crime. É preciso que eles tenham um salário digno, é preciso que eles sejam respeitados, é preciso que eles sejam preparados e é preciso que eles sejam ter armamento de primeira. Porque os bandidos, a marginais, o tráfico, as milícias, elas estão tão ou mais armadas do que a própria polícia. É preciso haver também uma reforma no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou uma reforma, ou realmente ser extinto. Porque todos os preceitos de proteção à criança já está lá no Código Penal. Menor de 18 anos é imputável, está lá no Código Penal, no Código de Processo Penal. Esse negócio de querer fazer o menor de 16 anos já ser preso, ser condenado, diminuir a forma de eles serem processados para 16 anos, isso aí é uma coisa absurda, que só no Brasil é tapar o sol com a peneira, é jogar a sujeira para baixo do tapete. Isso aí só vai beneficiar quem? Os ricos. Quem vai continuar na cadeia, enchendo as cadeias, os presídios, é o pobre. Não é por aí, e as pessoas que têm um pouco de lucidez nesse país vão, claro, concordar com essa posição. Então,
esse romance, esse livro aqui é muito interessante e muito bom para a gente se atualizar da nossa realidade. A Construção da Maldade, de Roberto Motta. Tá bom? Eu recomendo e leio. Obrigado.